agradeço, né, imensamente o nosso prefeito Fortunati. Eu chamo de prefeito, mas ele já foi 2 vezes vice-prefeito de Porto Alegre, 2 vezes prefeito, deputado estadual, deputado federal, vereador, secretário de planejamento do município, secretário estadual de educação. Tem memória, assim, que eu tenho, depois se apresenta melhor, Fortunati. Tem várias formações também acadêmicas, jornalista, advogado também, né? Mas depois eu deixo se apresentar melhor. Embora eu acho que todo mundo já conhece o Fortunati, até porque está aqui com a gente. E acho que vamos iniciando, né, Fortunati? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que é ótimo, Júlio. Enfim, lamento, mas fugiu do nosso controle. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Quero agradecer o convite feito pelo meu querido amigo Júlio Pujol, quem conheço de longa data, sei exatamente da sua vontade de realmente fazer uma política séria e de possibilitar que pessoas façam políticas sérias. O Júlio trabalhou na nossa gestão, sei da sua dedicação e sei exatamente o quanto ele tem investido no Instituto Alta Política para a formação, acima de tudo, para a formação das pessoas para a boa política. A alta política, nesse caso, é a boa política, aquela que faz a diferença. Eu não tenho dúvida de que estamos vivendo tempos difíceis e a prova está exatamente o que aconteceu na noite de hoje. Com toda certeza, é um ataque de um hacker, dos tantos que tem acontecido por este mundo afora, na tentativa de fazer calar vozes, fazer calar aqueles que procuram falar de forma livre, de forma aberta, de forma espontânea. Então, é muito curioso que, simplesmente numa reflexão de uma primeira aula, de um curso extremamente importante sobre política, esse hacker venha na tentativa de calar a todos que, na noite de hoje, gostariam de estar trocando ideias, trocando opiniões, fazendo aquilo que, obviamente, me parece o mais adequado, refletindo sobre o momento atual e, a partir dessa reflexão, tirando suas conclusões da forma mais livre, mais aberta possível. Mas fica claro que o que está acontecendo faz parte de um processo que não é único, que não é relativo somente a nós que estamos nessa sala, mas o que vivemos hoje, infelizmente, de uma forma muito clara pelo mundo. Bom, dito isto, vamos lá. Eu não, obviamente, não quero aqui dar uma aula, até porque estou com pessoas extremamente qualificadas, queridos amigos, além do Júlio, a professora Claudete, a professora Laura, a professora Ana, o Vicente Bogo, meu querido amigo de tantos anos, vice-governador do Estado, que conhece tudo de política, e tantos outros que nos dão o prazer da sua presença. Eu quero mais do que nada fazer uma pequena reflexão sobre o momento, para que, nesta primeira parte, eu falando, depois possamos abrir esse debate de uma forma bastante democrática. Quando a gente fala, e este era o tema da minha gestão pública e política, é impossível, como normalmente se faz numa equação matemática, nós chegarmos a um resultado concreto como se não houvesse várias variáveis. As variáveis na vida política, na vida pública, são tamanhas que todos nós tentamos, de uma forma ou de outra, buscarmos todas essas variáveis para compreendermos o momento em que se vive, para buscarmos saídas, soluções, para podermos ajustar o rumo do que estamos fazendo. Para compreendermos um pouco o momento atual, é importante a gente voltar um pouco no tempo. Não quero voltar muito no tempo, mas voltar pelo menos para 2008, quando o mundo foi tomado de sobressalto com a famosa crise imobiliária lá dos Estados Unidos. Começou de uma forma muito pequena, no primeiro momento, parecendo que seria pequena, e no segundo momento explodiu pelo mundo, levando à falência milhares de empresas, colocando realmente uma situação muito difícil milhões de famílias,
Primeiro nos Estados Unidos, depois afetando a economia concreta da maioria dos países capitalistas do mundo. Na Europa, a crise de 2008 afetou de uma forma muito profunda muitos países, especialmente dois, que foi a Espanha e Portugal. Foram os dois países que mais sentiram os efeitos da crise de 2008. Tanto é que até hoje, quando se vai a Portugal, eles falam muito claramente sobre a crise de 2008 e as suas consequências negativas para a economia, negativa para a geração de emprego, para o desemprego e assim por diante. Então, quero voltar um pouco no tempo para mostrar que as crises elas são cíclicas, que naturalmente elas mudam um pouco o seu temperamento, elas mudam um pouco a sua envergadura, mudam um pouco a sua forma de agir, mas nós vivemos a crise de 2008 depois, mais adiante, lá em 2013, certamente todos nós, de uma forma ou de outra, vivenciamos 2013, com as grandes mobilizações que aconteceram também no mundo, começou-se a presenciar uma nova crise. Não a crise democrática, mas especialmente o que acabaria advindo a partir de 2014, que é uma nova crise, especialmente aqui no Brasil. O Brasil viveu com muita intensidade uma crise a partir de 2014, com estagnação econômica muito forte. O nosso crescimento do PIB em 2014 foi de 0,1%, o que mostra a estagnação econômica. Já no ano seguinte, nós tivemos uma forte queda do PIB. Em 2015, o PIB caiu 3,8%. A queda do PIB em 2015 foi de 3,8%. Em 2016, continuou caindo mais 3,6%. Ou seja, foram 3 anos terríveis, que trouxeram junto de si, obviamente, uma recessão muito forte do país, afetando a economia, afetando a geração de emprego e afetando naturalmente a administração, que acaba sendo, em última análise, a grande vítima pela crise que o país vive, porque diminui a arrecadação, aumenta o desemprego, o tributo que chega nos cofres do município, do estado e da União é muito menor, mas as demandas sociais acabam sendo agigantadas exatamente em função da crise. Chegamos em 2020, obviamente é o momento que nós estamos vivendo nesse momento, e eu estava em Portugal fazendo meu mestrado em ciência política, já tinha ido em 2019 para estudar em Lisboa, fazendo meu mestrado em ciência política, quando em março, já em fevereiro, final de fevereiro, início de março, começamos a perceber a movimentação do coronavírus na China, mas depois, logo em seguida, na Itália, país praticamente vizinho de Portugal, onde acompanhamos muito atentamente o que acontecia. Eu tenho cidadania italiana, tenho vários amigos, tinha uma prima que estava acompanhando na Itália, lá na cidade de Bérgamo, que foi o epicentro no norte da Itália da crise da Covid, e os relatos eram extremamente estarrecedores, inacreditáveis, coisas de filme de ficção. Ela trabalhava, ainda trabalha, melhor dizendo, no mosteiro de freiras, e ela me dizia, antes da crise explodir com tanta força pelo mundo, de que as freiras estavam morrendo diariamente, várias morrendo, e que em pouco tempo as freiras não estavam mais sendo enterradas por falta de túmulo, por falta de covas, por falta de lugares. Isso não tinha chegado à crise ainda por aqui. Eu acabei, em 19 de março, retornando ao Brasil, porque o Portugal fechou as fronteiras com a Espanha e com o restante da Europa, suspendeu as aulas presenciais, o mestrado acabou sendo online. Obviamente, não fiquei em Portugal fazendo meu mestrado e acabei voltando para o Brasil para continuar meu mestrado online aqui em Porto Alegre. E aqui quero começar a fazer a primeira reflexão no campo político. Enquanto eu estava em Portugal, e vivendo exatamente esse período inicial da chegada da Covid, com notícias bastante assustadoras, o que eu percebi? O governo português
primeiro, o presidente português, que é um presidente de centro-direita. Lá nós temos o semipresidencialismo, então temos o presidente, temos o primeiro-ministro. O presidente simplesmente propôs a adoção do estado de emergência, que é o estado de sítio para a saúde. Eu imaginei, lembrando que, obviamente, Portugal também passou por uma ditadura militar, tivemos a Revolução dos Cravos e assim por diante, eu imaginei que o mundo político de Portugal fosse entrar em ebulição com essa proposta. Mas, logo em seguida, o primeiro-ministro António Costa, que é do Partido Socialista de centro-esquerda, acatou a sugestão foi encaminhada para a Assembleia da República, que é o Congresso Nacional Português, e depois de uma noite intensa de discussões muito, muito fortes, a moção de apoio ao estado de emergência, ou seja, estado de sítio na área da saúde, foi aprovado, a moção foi aprovada por unanimidade. E no dia seguinte, após a aprovação, o povo português, de uma forma muito clara, mesmo resmungando, porque o português ele resmunga bastante, se queixa bastante, mas imediatamente acabou acatando as orientações do governo. Ou seja, de uma forma muito clara. Temos lá uma democracia, são 9 partidos representados no seu Congresso Nacional, que é a Assembleia da República. Temos um presidente que é de centro-direita, temos um primeiro-ministro de centro-esquerda, e não houve qualquer atropelamento nas relações políticas, ao contrário. O que Portugal buscou foi, de forma consensual, uma forma de começar a enfrentar os efeitos do coronavírus para combater a Covid-19. Saio de Portugal, chego no Brasil no dia 19 de março, dia 20, o presidente Jair Bolsonaro fechou o espaço aéreo com toda a Europa, então eu consegui, nos 47 minutos do segundo tempo, voltar para o Brasil a tempo. E o que eu encontro? Aqui no Brasil, vocês sabem, porque vocês estavam aqui vivendo, eu encontro um país já dividido. Ainda, como era natural, pouco se compreendendo sobre o processo da Covid, o que ela significava, muita discussão sobre o que ela poderia causar, qual o seu impacto, mas um país dividido. O presidente Jair Bolsonaro afirmando que seria apenas uma gripezinha, tensionando já com governadores, prefeitos, setores da sociedade, ou seja, país dividido, de uma forma muito clara. O país que começou dividido lá em março, discutindo a Covid, continua dividido até hoje, nós sabemos disso. Infelizmente, no campo político, mesmo que tenhamos compreendido melhor no campo da saúde o que é o coronavírus, o que é a Covid, como combater, as medidas que devem ser tomadas, o que a gente percebe? No campo político, muito pouco aprendemos. Na verdade, continuamos com um país muito dividido, o que dificulta a tomada de decisões e, naturalmente, dificulta muito que a gente possa, de uma forma um pouco mais adequada, sair dessa crise ou tentar sair dessa crise que é extremamente forte. O problema não é somente discutirmos a Covid como um todo, são seus impactos enormes, tanto em número de mortos, já que nós ultrapassamos os 500 mil mortos no último domingo, contaminados são milhões de contaminados, sequelas que estão sendo deixadas para milhões de brasileiros que conseguem sobreviver, mas ficam com sequelas profundas, alguns recuperando rapidamente, outros com muita demora, mas, além disso, naturalmente, temos um impacto muito forte na economia. E todos nós sabemos disso. Os números são bastante fortes, mostrando claramente que o que nós estamos vivendo é algo absolutamente preocupante, muito preocupante, na medida em que o desemprego cresceu de uma forma absurda e os números realmente são extremamente preocupantes. Nós temos hoje, segundo os dados oficiais do IBGE, 14,8 milhões de desempregados, 14,8 milhões de desempregados. Temos 33,2 milhões dos chamados subutilizados, que é o que são os que fazem bicos, os trabalhos informais.
e nós temos um desalento, ou seja, aqueles trabalhadores que já não têm força para buscar emprego, que já desistiram de procurar emprego, são mais 6 milhões de trabalhadores. Então, a situação é uma situação realmente caótica, difícil, muito problemática. E tivemos em um ano, neste último ano, de março a março, a redução de quase 7 milhões de postos de trabalho, que, segundo a avaliação da própria pesquisa, muito pouco desses postos de trabalho voltarão, pelo menos, de uma forma bastante rápida. Qual a consequência disso? Obviamente, falei no campo político, nós temos uma consequência direta sobre a gestão pública, sobre a administração pública. Por quê? Porque a crise na saúde faz com que o Estado, as três esferas, tivessem que investir muito mais na área da saúde. Então, foi um Deus nos acuda para ampliarmos leitos de UTIs, e vocês sabem melhor a história do que eu, porque tivemos problemas de falta de material, falta de oxigênio em várias cidades, aqui no estado, em Manaus, enfim, problema concreto. Nós tivemos montagem de hospitais de campanha, tivemos, enfim, todo um esforço muito grande feito pelos governos para tentar se contrapor, naturalmente, ao caos que, especialmente nesse último mês de março, acabou se instalando no país em função da Covid. A consequência natural que a Covid nos traz, no campo econômico, é o fechamento de milhares de pequenas e médias empresas, milhões de postos de trabalho foram fechados, como já mencionei, e, consequentemente, uma redução da atividade econômica muito forte. Se nós falávamos que lá em 2015, 2016, tivemos, em 2015, uma queda do PIB de 3,8%, 2016 de 3,6%, o que nós estamos percebendo agora é uma queda brutal do PIB, que faz com que, naturalmente, a arrecadação, e é onde eu quero chegar, dos entes públicos tenha diminuído de uma forma muito sensível. De um lado, a necessidade de se investir fortemente na área da saúde, tanto por parte do governo federal, dos governos estaduais e municipais. De outro lado, contando com menos recursos, exatamente porque, com a diminuição da atividade econômica, consequentemente, temos uma diminuição muito forte da arrecadação de tributos, que é uma consequência natural. No momento que nós mais precisamos de recursos para investir, especialmente na área da saúde, é o momento em que nós mais temos o processo recessivo se agravando e, consequentemente, uma queda na arrecadação. Então, isso traz uma preocupação muito grande para a gestão pública para poder enfrentar. Como é que os governos acabaram fazendo isso? Naturalmente, concentrando recursos na saúde e retirando de outras áreas. É impossível imaginar-se que, nesse momento, houvesse uma elasticidade de recursos a ponto de permitir um maior investimento na área da saúde e sem que outras áreas acabassem sendo afetadas. E nós sabemos que essas áreas foram afetadas, especialmente na área da assistência social, com o crescimento de pessoas em situação de rua, com o crescimento de pessoas necessitando de um apoio maior. Um exemplo muito claro foi que no ano passado, quando a economia ainda se encontrava num estágio mais razoável, o governo federal acabou, junto com o Congresso Nacional, por iniciativa do Congresso Nacional, o governo federal acabou aportando R$600 para quase 60 milhões de brasileiros que se encontravam em profunda vulnerabilidade. Então, o auxílio emergencial de R$600, ele acabou sobrevivendo até 31 de dezembro de 2020, dando um certo fôlego para que as pessoas que tinham perdido seu emprego, estavam numa situação realmente desastrosa, pudessem, consequentemente, sobreviver. O que acontece em 2021? Com a queda da arrecadação, com a crise econômica batendo forte no nosso país, com a diminuição muito forte do que os governos das três esferas podiam contar, o novo auxílio emergencial, ele varia de R$150 a R$270, ou seja, muito aquém das reais necessidades das pessoas, além da diminuição do número de pessoas que passaram
a receber o auxílio emergencial. Aqui um parênteses. É natural que houvesse uma diminuição, porque, infelizmente, e quando a gente fala em corrupção, normalmente fala-se da corrupção do deputado, do senador, do presidente, não sei de quem lá, e a gente esquece da corrupção que está do nosso lado, campeando solta, mesmo que seja uma corrupção menor. Como exemplo, na busca do auxílio emergencial dos R$600, onde existiam critérios muito claros para esse auxílio emergencial ser colocado à disposição de pessoas que realmente precisavam, existem inúmeras denúncias comprovadas, comprovadíssimas, de que pessoas com bom poder aquisitivo, servidores públicos concursados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, só para citar alguns exemplos, de forma muito comprovada, acabaram se cadastrando para receber isso. Não somente isso, como profissionais liberais, médicos, sei de caso de médicos, e outras profissões, acabaram também se inscrevendo no auxílio moradia. Então, naturalmente, nesta segunda fase do auxílio moradia, até houve uma peneira maior, um cuidado maior para realmente verificar quem estava recebendo, e de outro lado, porque o Ministério Público entrou em ação, o Poder Judiciário entrou em ação, a polícia entrou em ação, consequentemente, muitas pessoas que não tinham escrúpulos e inescrupulosas ficaram com medo de, mais uma vez, colocarem a mão num dinheiro que não era seu e que certamente, nesse momento, faz falta a outras pessoas. Por quê? Porque a União pagando R$600 durante praticamente 8 meses, 9 meses, lá no ano de 2020, acabou esgotando um pouco da sua capacidade orçamentária para colocar mais recursos no próprio auxílio emergencial em 2021. Até porque nós sabemos que não existe almoço grátis. Naturalmente, alguém paga esta conta, e quem acabou pagando são exatamente as pessoas que mais precisam do aporte de recursos. Uma segunda questão que normalmente não se avalia quando se fala sobre a grande crise da pandemia, o que isto causou também nas políticas públicas, e eu falo de gestão, diz respeito à educação. A educação como um todo foi afetada. Não somente eu que voltei de Portugal para continuar meu curso online, mas não tenho problema, o adulto tem maior tranquilidade em fazer cursos online. Eu já tinha feito o meu mestrado em Direito, minha pós-graduação em Direito Eleitoral online, então estava habituado. Mas sabemos nós que, especialmente para crianças, e falo aqui crianças de 0 até 14, 15 anos, pré-adolescentes, esta relação muito clara com a informática não produz os mesmos resultados. Pode produzir como reforço escolar, mas nunca como a forma única de aprendizado. Isto de um lado. Então, obviamente, eu estou falando especialmente das escolas privadas que conseguiram repassar para os seus alunos as condições básicas para que esses alunos, nas suas casas, pudessem acompanhar as aulas online. Mas nós sabemos que é uma pequena parte da população que acabou tendo acesso a esse tipo de educação. Alunos de escolas privadas, na sua maioria, algumas escolas públicas, é verdade, mas poucas, alunos com poder aquisitivo um pouco melhor, classe média para cima, naturalmente com internet em casa, internet de boa qualidade em casa, sem problemas da quantidade de dados a serem absorvidos e assim por diante. Então, nós sabemos que isto acabou se restringindo a uma pequena parcela da população. Não vamos nos iludir de que o ensino online acabou dando conta, especialmente do ensino fundamental, da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio para todos os alunos. Quando a gente vai para a escola pública, aí o desastre é completo. Eu conheço exceções, mas são exceções que só comprovam a prática. Sei exatamente do trabalho, do esforço, da dedicação de muitos diretores de escolas, professores, que buscaram
criatividade para tentar, neste período tão difícil, dar aos seus alunos condições básicas de aprendizado. Mas, na prática, o que aconteceu foi um verdadeiro desastre. Por quê? Porque, primeiro, as prefeituras não estavam preparadas para o ensino online. Demoraram, até porque a tecnologia não estava à disposição, para colocar à disposição dos seus alunos. Terceiro, muitas tecnologias que foram utilizadas se demonstraram completamente fracassadas. E quarto, e importante, é quem está do outro lado. Mesmo que a prefeitura tivesse todas as condições, o poder público, falo poder público estadual e municipal, que também o governo dos estados fizeram isso, mesmo que colocando à disposição dos alunos as condições básicas para que eles acompanhassem, do outro lado que nós temos alunos de escolas públicas, não na totalidade, mas uma grande parte são alunos com poder aquisitivo menor. Temos, se é só olharmos em Porto Alegre, nas vilas populares, Bom Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro, poderia citar tantos exemplos. Os pais têm um telefone celular, 2 no máximo, e quando o pai e a mãe saem, tem que levar o telefone, e mesmo que fique o telefone, obviamente, são telefones pré-pagos, com um banco de dados muito pequeno, que se esgota muito rapidamente. Posso dizer a vocês, depois de conversar com muitos professores, meus amigos, parceiros, que efetivamente o caos criado com a pandemia na área da saúde, da educação pública, ele é muito grande. Talvez a gente não consiga ainda medir, e certamente vamos demorar muito tempo para medir as consequências dessa pandemia. Eu me recordo que durante o processo eleitoral, ano passado, quando ainda era candidato a prefeito, eu participei de uma reunião online com a Fundação Lehman. A Fundação Lehman é uma fundação que se dedica muito à questão da educação, incentiva muito a questão da educação. Eu me recordo que o então diretor pedagógico da Fundação Lehman, que não vou lembrar o nome, trouxe uma pesquisa feita pela Unesco na Turquia. A Turquia, lá em 2009, sofreu um grande terremoto, e uma parte da Turquia, em torno de 30% do território turco, ficou completamente destruído. E 70% continuou com a sua vida normal. Então, a Unesco acompanhou, obviamente, todo esse trabalho. Os alunos dos 70% do estado que estava normal continuaram com suas aulas normalmente, e os 30% paralisaram durante 4 meses. Depois de 4 meses, conseguiram recuperar as aulas e, teoricamente, a vida voltou ao normal. O acompanhamento que a Unesco fez dos alunos, comparativamente, entre os 70% e os 30%, comprovou que a defasagem, depois disso, a defasagem entre os alunos que perderam as aulas durante 4 meses com os alunos que continuaram tendo aula, não era apenas de 4 meses. Mas, levando em consideração os medos, levando em consideração os temores, a ressocialização, etc., a defasagem era superior a 1 ano. Ou seja, 4 meses de aulas perdidas, a defasagem se tornou em torno de 1 ano entre um grupo e outro grupo. Então, imaginem vocês o que isso vai significar em termos de gestão pública da educação, esta defasagem que nós estamos tendo já de março do ano passado, estamos chegando ao final de junho de 2021, então, realmente, somente no futuro nós poderemos ter uma noção mais clara do prejuízo que o país, que o Brasil, especialmente, está tendo em relação à pandemia. E é importante que se diga, o Brasil é o país do mundo que mais tempo paralisou as aulas, especialmente na educação infantil, no ensino médio e ensino fundamental. Esse é um dado interessante. Uma outra questão importantíssima que a crise nos traz para dentro da gestão pública é na área da assistência social. É uma área que não aparece muito porque ela naturalmente lida com as pessoas que, eu vou usar uma expressão forte, que muitas pessoas consideram o rebotalho da sociedade, ou seja, as pessoas que são pessoas em situação de rua, são pessoas que estão
realmente em situação muito difícil. E essas pessoas não usam os meios de comunicação, as pessoas não têm amigos que são formadores de opinião, e por isso a sua situação acaba aparecendo muito menos na imprensa, no conhecimento público. Eu moro, todo mundo sabe, porque quando era prefeito, meu prédio foi atacado em 2013, durante 13 vezes, casualmente 13 vezes. Eu moro aqui na Jerônimo Coelho com a Praça da Matriz, e à noite, todo mundo sabe que acaba se aglomerando aqui no Tribunal de Justiça, já que a Praça da Matriz está fechada, milhares de pessoas em situação de rua. Tem aumentado muito o número de pessoas em situação de rua. O que chama a atenção é que tem crianças de colo, bebês, jovens, que cada vez mais se aglomeram para poder receber uma refeição que normalmente é distribuída especialmente pelos voluntários das igrejas evangélicas, que para cá vêm quase todas as noites. Eu percebo o aumento impressionante do número dessas pessoas. Esse é um aspecto realmente preocupante desta pandemia, porque mostra que não será por passe de mágica que a gente naturalmente vai conseguir sair desta situação. E aí vem a seguinte questão, que diz respeito exatamente à gestão pública. Bom, caiu a arrecadação, e a arrecadação caiu violentamente, a economia começa a retomar o seu caminho muito lentamente, os indicadores mostram que há uma retomada da economia, é verdade, mas esta retomada é muito lenta ainda. Não tenho dúvida, e nisso concordo com o ministro Paulo Guedes, enquanto nós não tivermos uma ampla vacinação, 70% da vacinação da população, vai ser muito difícil a atividade econômica retomar com muito mais força do que temos hoje, voltar a uma certa normalidade, ou seja, a vacina é chave nesse processo para a retomada da economia, para a geração de emprego e renda e, consequentemente, para os recursos que os municípios e os estados e a União precisam para que as políticas públicas aconteçam. Há uma obrigatoriedade, vocês sabem disso, e isso é importante que a gente sempre lembre. Quando a gente fala de orçamento do município, como exemplo, há uma obrigatoriedade que o município invista, no mínimo, 25% do seu orçamento em educação, no mínimo 15% em saúde. Saúde todo mundo investe mais. Eu desconheço aqui no Rio Grande do Sul qualquer município que invista menos do que 20%. Porto Alegre deve estar investindo em torno de 22%, 23%. Tem municípios que chegam a investir 30%. Então, imagine, há uma obrigatoriedade de 25% na educação, mais 30% na saúde, não por ser obrigatório, mas pelas condições, mais o pagamento do servidor público, e então, realmente, o dinheiro está ficando muito curto. Os percentuais não mudam, o que muda é a quantidade de dinheiro colocado à disposição dos gestores. Os percentuais são obrigatórios, mas o volume de recursos vai cada vez caindo mais. Então, isso assusta, porque a pandemia, se ela é a pandemia da saúde, mas ela afeta de uma forma muito direta a prestação de serviços que o poder público pode viabilizar. Não tem como dissociar uma coisa da outra. São coisas, obviamente, muito claramente coladas, e essa é uma preocupação que temos. Por isso, não tenho dúvida, a vacina continua sendo o ponto central de qualquer reflexão que o país venha a fazer. Fora isto, o resto é invenção. Isto é que vai possibilitar a retomada da economia, vai permitir a geração de emprego e renda, vai permitir que a gente volte a um certo normal. Para quem não sabe, eu tenho o meu enteado, Bernardo, filho da Regina, mora nos Estados Unidos, mora em Washington, trabalha no Banco Interamericano. E, fim de semana passado, ele me mandou um vídeo de um evento, um grande evento que aconteceu em Nova York, não foi nem em Washington, mas ele me mandou um vídeo de milhares de pessoas participando ativamente, sem máscara, com aglomeração.
E aí, como isso é possível? Não, é possível porque toda a população adulta dos Estados Unidos já está devidamente vacinada. Toda. Já estão vacinando hoje adolescentes. E a discussão lá é outra. Até que idade pode se avançar, porque existem infectologistas que dizem que a partir de uma determinada idade a vacina da Covid não é adequada ainda para as crianças. Então, a discussão é outra. Enquanto nós não chegarmos a um patamar de 70% da população vacinada, certamente nós continuaremos com os graves problemas que nos afligem. Bom, para concluir a minha participação e, obviamente, permitir que vocês possam participar abertamente, só quero falar sobre um ponto importante para 2022. Nós teremos eleições, essas eleições são fundamentais, deputado estadual, deputado federal, governador, um senador, presidente da República, uma eleição fundamental. Mas o jogo está sendo jogado agora. Sem entrar no mérito da questão partidária, etc., é importante lembrar que está em discussão no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, mais especialmente, a chamada reforma do sistema eleitoral. Reforma eleitoral, conhecida como reforma eleitoral. Então, existem vários pontos, eu só vou aqui rapidamente citá-los, sem entrar, porque senão já vou ocupar muito tempo de vocês, mas está em discussão a cláusula de barreira, que em 2018 fez com que dos 35 partidos, apenas 21 conseguissem ultrapassar 1,5% da votação, e nesse ano de 2022, como é 2%, podemos reduzir ainda mais o número de partidos. O financiamento de campanha, uma discussão se volta o financiamento empresarial ou não. O voto impresso, em urna eletrônica com voto impresso, e o distritão ou a manutenção do voto proporcional. O que é o distritão? Porque essa pergunta ela sempre aparece, é importante que vocês compreendam. O distritão seria transformarmos todo o Rio Grande do Sul num único distrito. O que significa na prática? Que os deputados, os candidatos mais votados, simplesmente pela ordem de votação e não mais pelo somatório do quociente eleitoral, como é feito hoje, porque, voltando, como é que se elege hoje? Para eleger, como exemplo, um deputado federal, o partido tem que apresentar vários candidatos e no somatório dos votos de todos os candidatos, quando esse somatório atingir em torno de 180 mil votos, que foi o quociente eleitoral de 2018, o partido tem direito a um eleito, a um deputado eleito. Quem? O mais votado desse somatório. No distritão, não. Isto cai por terra. Simplesmente os mais votados, pela ordem, independente de partido político, seriam os que seriam eleitos. Então, são apenas algumas questões, não vou entrar no mérito agora, se alguém desejar, eu aprofundo o tema, mas são algumas das questões que estão sendo pensadas na chamada reforma eleitoral que acontece em Brasília. Por que falo sobre ela? Porque ela tem tudo a ver com a questão política, com as eleições de 2022, com a nossa vida. É isso aí, pessoal. Estão me ouvindo? Pode falar, Júlio, estamos todos conectados, está na tela. Ok, obrigado, prefeito Fortunati. Peço, né, mais uma vez desculpas aí por todo esse contratempo que nos desestabilizou um pouco, né? Faz parte. Primeira vez que me acontece essa experiência de uma invasão assim. Mas, bem, o senhor fez um apanhado meio geral, né? Um pouco de educação, assistência social, economia. Eu vou... eleições também, reforma. Cada um é um universo aí. Mas eu tenho uma preocupação, assim, provavelmente, né, a gente vai estar, a partir de setembro em diante, com a população mais vacinada, portanto, mais imunizada, e, como o senhor falou também, a economia está dando sinais de retomada, embora a inflação que as pessoas sentem no mercado, né, está muito alta, as
coisas realmente estão caras, quem faz, né, quem compra gás, quem bota gasolina e quem vai no supermercado sente a inflação. Tem um certo paradoxo aí. A economia vai bem, mas as coisas estão caras para as pessoas. Mas a minha pergunta era mais no sentido, a partir do momento que se retoma, eu tenho medo de uma coisa como se fosse um tsunami, que a gente esteja vivendo uma calmaria e quando retomar a atividade mais normal, possa haver uma agitação social maior, porque aí os desempregados vão estar mais na rua, os pequenos empresários vão ver que estão mais endividados, ou seja, a realidade da economia, vou ser redundante, mas da economia real das pessoas vai aparecer mais. Pode haver, o senhor não vê algum perigo de uma convulsão, de movimentos mais radicalizados, né, de rua mesmo, em função dessa situação da economia real lá para as pessoas? Júlio, primeiro uma observação sobre a questão da inflação. A última estimativa feita pelo IBGE, a inflação era de 8,06%, ou seja, é a maior inflação dos últimos 25 anos. Se ela se mantiver nesse patamar, é a maior inflação dos últimos 25 anos. Segunda questão que é importante compreender, esse índice de 8,06%, naturalmente, não é inflação geral para todos os bens. O que fica muito claro, como esta é uma média de vários bens que o IBGE, bens e serviços que o IBGE acaba fazendo a conta, existem produtos de primeira necessidade que cresceram de uma forma assustadora. A carne, o feijão, o arroz, o gás de cozinha, alguns deles chegaram a 40% de crescimento neste último ano, em 12 meses. Então, isto tem assustado muito, porque apanha especialmente o pequeno poder aquisitivo de quem está desempregado, do trabalhador de menor poder aquisitivo. A inflação ela é perversa por isso, porque quem tem dinheiro busca uma forma de salvaguardar o seu dinheiro. Vai para o banco, faz investimentos, enfim, tem sempre uma forma de amortizar a perda que poderia ter. O pequeno assalariado, o desempregado, esse não tem, esse acaba, na verdade, sentindo na carne, literalmente na carne, o peso da inflação. A tua questão é extremamente importante. O que nós estamos assistindo? É um país sofrido, é um país que todo mundo está sofrendo, é muito difícil encontrar alguém que esteja feliz com essa atual situação, porque ela acabou criando realmente uma tristeza muito forte a partir da morte de tantas pessoas, do medo que se expandiu por todo mundo, que nos ataca de uma forma permanente, do receio de que sejamos contaminados a qualquer momento. Então, o país ele ficou mais triste, é indiscutível que o país ficou mais triste. Segundo, porque não conseguimos nos encontrar. É do nosso DNA abraçarmos as pessoas. Isso foi uma coisa que eu estranhei em Portugal, quando fui a Portugal. O português, a gente acha que vai encontrar alguém parecido com o italiano, com o espanhol, com o brasileiro, o latino, não. O português é um europeu do norte, ele é mais frio, ele não abraça. Então, isso foi uma coisa que eu senti antes da pandemia, essa diferença muito forte. Então, isso também faz com que a gente acabe com muita gente com doenças mentais. O número de pessoas com depressão aumentou de uma forma muito, muito, muito forte. É só nós conversarmos com psicólogos, psiquiatras, é extremamente estarrecedor o número de pessoas que hoje precisam de cuidados médicos, medicamentosa. Então, é muito complicado. E aí vem a tua situação. Bom, o país está empobrecido, com maior número de desempregados, maior pessoas em situação de rua, mais pessoas endividadas, e a classe média hoje, grande parte dela está endividada. Será que vai ultrapassar isto sem que tenhamos uma grande revolta? Essa é uma interrogação. Eu espero que não, porque, obviamente,
nós queremos que as coisas sejam buscadas de uma forma mais organizada, mas se o poder público, nas 3 esferas, não der respostas, certamente nós poderemos ter, em 2021 ainda, ou 2022, grandes convulsões, que certamente serão muito mais, se vierem à tona, segundo a minha expectativa pessimista, se saírem às ruas, não serão simplesmente para protestar contra isto ou aquilo, serão realmente protestos muito mais violentos. Espero que isso não aconteça. Professor, o senhor acha que uma terceira via é possível em nível nacional ou viveremos uma polarização por muito tempo? É uma questão, sem dúvida, essa é uma questão que eu ouço diariamente. É uma inquietação das pessoas. Quando a gente olha as pesquisas, como as que saíram nesses últimos dias, a gente, chega à seguinte conclusão: nós teremos uma polarização obrigatória entre Bolsonaro e Lula até o final do primeiro turno. Aparentemente, essa é uma realidade que é difícil mudar. Mas, eu digo, pela minha experiência, já enfrentei vários processos eleitorais, a história, às vezes, mostra que não é exatamente isso que acontece. Vou citar 2002, porque eu vivi muito intensamente a eleição estadual de 2002. Eu era pré-candidato a governo do estado pelo PDT na época, viajava por todo o interior do Rio Grande do Sul, conversando com as pessoas, e nós tínhamos, na época, 2 grandes favoritos, Tarso Genro e Antônio Brito, que tinham exatamente essa polaridade que nós estamos vivendo hoje, com agressões muito fortes de lado a lado. As redes sociais não eram tão ativas, mas, de qualquer forma, a disputa era muito acirrada, fugindo muito daquilo que a gente acha do razoável. E todo mundo dizia, ou vai ser Tarso ou vai ser Brito. Pois bem, no final, nós sabemos, só para encurtar a história, de que o governador do estado eleito se chama Germano Rigoto, que acabou surgindo com o coraçãozinho, com paz e amor, e acabou ganhando o coração e a mente das pessoas que não queriam mais aquela polarização. Eu acredito que isso possa acontecer. Eu acredito muito que nessa polarização tão forte que nós estamos vivendo hoje, onde as pessoas não mais discutem, mas se xingam simplesmente, é impossível a gente tecer qualquer comentário sem que alguém agrida, não com argumentos, mas agrida com adjetivos fortes, etc., eu acho que a maioria da população não quer mais isto. A maioria da população quer voltar a viver num país onde tenhamos alguém que esteja na presidência da República, que, obviamente, governe para todos, e não somente para uma parte do país, que entenda que o processo eleitoral terminado, ele passa a ser o presidente, ou a presidente, ou o presidente de todos os brasileiros, e, consequentemente, busque soluções, especialmente para os que mais necessitam. Eu acredito na terceira via. A Ana Paula Dixon aqui coloca como pequena empresária sente desde maio um reaquecimento da economia, porém com ganhos mais baixos e poder aquisitivo também mais baixo. Segmentos da economia voltaram a buscar investimentos em comunicação. É o que o prefeito falou, né? Na verdade, eu casualmente hoje conversei com um amigo meu que tem também uma agência de marketing, vamos chamar isso, e ele me dizia, não, as empresas estão voltando lentamente, mas com, obviamente, processos bem menores, com investimentos menores nessa área. As empresas estão precisando voltar para o mercado, precisando divulgar os seus produtos, mas os investimentos que estão sendo feitos são bem menores. Então, a Ana Paula tem toda a razão. Lentamente. O que a gente espera, e a minha torcida, é que rapidamente a gente consiga avançar com a vacinação em massa, porque essa é a solução. Não vejo outra saída. O resto, na verdade, é pirotecnia. Uhum. Queremos políticos coerentes com a realidade, sem dúvida, diz a Lígia Marques. Lígia Marques também já deu aula, é artista plástica, arquiteta, já deu aula também na nossa pós. O senhor tem alguma leitura da nossa situação aqui no Estado, eleitoral, para o ano que vem? Como é que o senhor vê as movimentações aí? Bom, nós sabemos que
Nós estamos basicamente a um ano das convenções partidárias, que devem acontecer no final do mês de julho do ano que vem. Então, mas as pedras já estão se movimentando, o que é claramente perceptível. O Reins, senador Reins, é candidatíssimo, ele me disse isso pessoalmente, já sei que reuniu o próprio diretório do PP para confirmar a sua candidatura. Temos outras candidaturas sendo construídas, Alceu Moreira pelo MDB, Onyx Lorenzoni pelo DEM, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, pelo PDT, o PT discutindo hoje entre o Edgar Preto e Tarso Genro, foi a última informação que obtive, então há uma discussão, em princípio seria Edgar Preto, agora surge em cena, por pedido do próprio Lula, a volta do Tarso Genro. Então as pedras estão se movimentando, mas é muito cedo. Eu tenho a convicção de que teremos que aguardar um pouco mais, até porque muito dessas pré-candidaturas, elas são muito mais um balão de ensaio, que é correto, normal na vida pública, para ver da sua possibilidade, da sua possibilidade de realmente ter êxito lá na frente. O quadro completo nós saberemos lá a partir de março, abril, quando os partidos começarem realmente a definir, antes das convenções. O que eu sei, o que eu tenho convicção, não que ele me tenha dito, mas a minha convicção é de que o governador Eduardo Leite, em primeiro lugar, não é candidato à reeleição, em segundo lugar, é candidatíssimo à presidência da República. Vai disputar a pré-convenção do PSDB em novembro, com o governador de São Paulo, João Dória, com todas as chances de vencer. Por quê? Porque o PSDB aprovou há uma semana um critério que foi contrário ao interesse do governador João Dória. O governador João Dória apresentou o critério de que todos os filiados tivessem o mesmo peso na hora da votação. E o que acabou vencendo foi de que, na verdade, isso foi sedimentado. Os filiados, em geral, peso de 25%, outro peso para vereadores e prefeitos, outro peso para deputados estaduais, governadores, outro peso para deputados federais, senadores e assim por diante. Então, com isso, o grupo que hoje tem como referência o governador Eduardo Leite, teoricamente, teria todas as condições de vencer as prévias internas. Mas é apenas aqui, obviamente, um achismo. Então, vamos aguardar, mas teremos fortes emoções também aqui no Estado. Também temos mais duas perguntas aqui, prefeito. Certamente essa eventual candidatura do Leite impacta muito o nosso Estado, né? Pergunta aqui do Wesley Lacerda da Silva, do movimento empresário do Movimento Reage Brasil. Prezado Fortunati, você acredita que retomaremos a um modelo de convivência presencial ou seguiremos em modelos híbridos, tanto de ensino como de trabalho? Interessante essa pergunta do Wesley, mas antes eu esqueci de um nome, Ranolfo Vieira, que assume o governo do Estado a partir de janeiro e deve ser o candidato ao governo do Estado pelo PSDB. Então, só para encerrar, que acabei esquecendo um dos nomes importantes, naturalmente, da disputa eleitoral do ano que vem. O Wesley faz uma indagação importante que é difícil de responder. O que eu tenho convicção, algumas atividades, certamente, elas serão híbridas. Eu tenho conversado com muitos amigos meus que são empresários, que já estão aplicando home office com muito êxito e dizem que vão prosseguir. Outros que me afirmam que, infelizmente, o home office não deu certo na sua atividade, que terão que voltar ou para uma forma híbrida ou totalmente presencial. Então, é um aprendizado, nós estamos em pleno aprendizado. O que eu sei, o que eu tenho convicção, é de que a crise da pandemia da saúde, ela acabou trazendo inovações fantásticas, possibilitando a abertura dessas tecnologias para a população. Como exemplo, neste aplicativo que nós estamos, já existia antes o StreamYard, já existia antes da pandemia. Outros aplicativos também já existiam antes da pandemia, só que eram muito restritos, com custos muito elevados, normalmente só utilizados pelo grande empresariado.
com a pandemia isso se popularizou. Então, nós conseguimos usar isso de uma forma clara, diária, uma forma aberta. Então, a tecnologia ela vem para ficar, com toda certeza. De qual o impacto dela no nosso dia a dia, não sei. O que eu sei é que muitas atividades vão utilizar, mas tenho também minhas restrições em relação a algumas atividades, como exemplo, aulas. Volto a frisar, aulas para educação infantil, ensino fundamental, eu sou absolutamente contrário de que não aconteça o encontro presencial. Acho que a internet ela tem um apoio, pode servir como um grande apoio, mas não exatamente como uma ferramenta que possa substituir a convivência entre os próprios alunos, a socialização, a relação com o professor e assim por diante. Então, acho que a sociedade vai se adaptando pouco a pouco a essas novas formas. Uhum. Eu tenho mais duas perguntas aqui, prefeito, que, de certa forma, se complementam, eu acho. A Ana Paula Dixon pergunta como o senhor vê o Congresso hoje, né, o papel a atuação dos nossos deputados e senadores, e o Emerson Correia cita aqui o nosso saudoso Busato e pergunta se seria o momento de um novo pacto pelo Brasil ou no Brasil. Perfeito. A atuação do Congresso e a possibilidade de um pacto. Começando pela questão da Ana Paula, naturalmente, vejo com preocupação um pouco a atuação do próprio Congresso. Naturalmente, a pandemia acabou retirando muito de cena o Congresso Nacional, o que também é lamentável, porque o Estado Democrático de Direito depende de uma atuação muito mais forte, muito mais firme dos parlamentares, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Mas, em 2018, o que acabou acontecendo é que muitos parlamentares que não tinham vocação para a política acabaram sendo eleitos democraticamente, obviamente não se questiona isso, mas não corresponderam a essa ansiedade popular de realmente cumprir com o mandato representativo. Mas é a democracia. No ano que vem teremos eleições, espero que a pandemia tenha passado, de que a gente retome o debate, o bom debate, não de forma sectária entre dois extremos, mas buscando soluções. E aí vem a pergunta do Emerson, que tem, para mim, todo o cabimento. É possível construir-se um pacto? Acho difícil. Pela polarização que nós estamos vivendo, essa polarização muito forte, é muito difícil construir-se um pacto de forma plena. Mas eu acho que setores da sociedade, amplos setores da sociedade, estão desejando firmar um pacto. Então, sem termos a pretensão de achar que vamos construir um grande pacto reunindo a toda a sociedade, eu acho que todos os setores que estão realmente bem intencionados, no sentido de olhar para o futuro, voltar a fazer o Brasil crescer com geração de emprego e renda, distribuição de renda, esses setores têm que se preocupar em construir um pacto com toda certeza. Uhum. Tá bem, prefeito, eu acho que não temos mais perguntas aqui. Tem comentário aqui da Natália Santoro, de Cachoeirinha, mas não é uma pergunta. Enfim, outros comentários também. Então, só acho que cabe, né, lhe agradecer, nos desculpando pelo contratempo inicial ali, que foi meio, como eu disse antes, um pouco desestabilizador, assim, da nossa, né, do que pensávamos em fazer, e, de certa forma, até responde também um pouco a pergunta do Wesley, né, a tecnologia nos ajuda muito, né, porque aqui tem pessoas de muitos lugares, né, do interior, até de fora do estado, mas, ao mesmo tempo, eventualmente acontecem essas coisas, né, a gente fica um pouco exposto, né, numa rede que a gente não domina toda a tecnologia, né, enfim, aqui o pessoal tem cumprimentos aqui do Dr. Bogo, da Tina, que é a nossa Martina, do Wesley,
Estão lhe mandando cumprimentos, não sei se consegue ler aí. Consigo, sim, estou vendo. Tá bem. Então, eu também agradeço a todos que nos acompanharam até aqui, né, tiveram a paciência e a compreensão de migrar para essa outra plataforma, para a gente conseguir fazer a nossa aula. E para aqueles que estavam ainda, né, que vieram assistir a aula com a intenção, assim, de conhecer o nosso trabalho e, eventualmente, se matricular no curso, né, querem conhecer para ver se matriculam e participam da pós-graduação. Queria dizer que nessa semana ainda que entra, as matrículas continuam abertas, e até sexta-feira, então, a gente terá a primeira aula com a professora Laura Gruer sobre gestão de crises na política, né? Vai ser a nossa primeira aula. Depois, mais adiante, então, temos aula com o professor Bogo, com a professora Claudete, com a professora Ana, talvez, né, comigo também, com os outros professores. Agradeço, então, e passo suas palavras finais aí, prefeito. Agradeço, claro, essencialmente, né, a sua disponibilidade. Em primeiro lugar, Júlio, quero agradecer o convite feito por esse bom bate-papo. Agradeço a todos que tiveram a paciência de nos acompanhar durante todo esse tempo. Obviamente, sei que vocês não tiveram qualquer responsabilidade sobre o incidente. A gente sabe que, infelizmente, os hackers estão presentes. Se eles estão presentes é porque valorizaram, estão preocupados, obviamente, com esse tipo de reflexão que nós estamos fazendo. Na verdade, só valoriza ainda mais o trabalho que está sendo feito, com toda certeza. Certo. Se quiser nos informar também do seu plano político para frente, fique à vontade. Aqui todo mundo é da política aqui. Não, tá bem. Obviamente, bom, dizendo a todos que é importante que a gente faça a reflexão política com tranquilidade. Eu, aproveitando essa deixa do Júlio, só vou dizer, eu atualmente sou presidente de um partido, do Partido Republicano da Ordem Social, Partido Novo no país e novo no Estado. Sou seu presidente estadual e sou pré-candidato a deputado federal. É o que nós estamos trabalhando nesse momento, de forma aberta, plural, de uma forma absolutamente construtiva. Então, vamos juntos, de forma também muito parceira, construirmos esse país que todos nós desejamos. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Júlio. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Fortunati. Obrigado a todos. Obrigado ao Lucas também, que fez a nossa parte técnica, que nos salvou nesse contratempo também. E até os próximos encontros. Um abraço a todos.